Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula 7 do nosso curso LibreOffice Calc Básico. Hoje veremos o uso de funções matemáticas no Calc e também um breve exemplo usando funções de planilha para fazer uma busca em nossos dados. Vamos dar uma rápida olhada aqui no assistente de funções. Ao escolhermos a categoria Funções Matemáticas, a gente percebe que existem várias funções à nossa disposição. Funções relacionadas à trigonometria, cosseno, seno, tangente. Temos muita coisa à disposição. Tá? Vamos começar nosso exemplo com a função soma, que é uma função frequentemente utilizada em planilhas. Então, a função soma, ela retorna a soma de todos os argumentos. Os argumentos podem ser vários intervalos, Número 1, número 2 e assim por diante. Bom, eu irei colar aqui um breve conteúdo para exercitarmos a função soma. Então, farei uma breve formatação também. Selecionei, centralizado, negrito. Vamos colocar uma borda. E agora uma cor de fundo. Bom, digamos que eu queira calcular a soma das idades dessas pessoas aqui, certo? Então, como que deveríamos proceder? Venho aqui na célula D7, inicio a declaração de uma função com sinal de igual, soma, abro parênteses. Eu posso passar um a um os argumentos, que seriam as células D2, D3, D4, D5 até D6, ou então passar o intervalo. O intervalo eu posso passar selecionando o intervalo. Selecionei D2 até D6 com 2 pontos, o que significa um intervalo. Fecho parênteses, pronto. Tenho a soma. Soma de D2 a D6 e retorna 124. Para nós que já vimos a função média em outra aula, a função soma é bem simples, Porém, ela é bastante utilizada em planilhas. Vamos procurar por outra função. Assistente de funções, categorias, funções matemáticas. Vejam que temos uma função conte-c. Essa função ela recebe como parâmetro um intervalo e um critério. E o que ela nos retorna? Ela conta os argumentos que obedecem às condições definidas, ou seja, cada vez que o critério é satisfeito, então é feita uma contagem de um item. Vamos ver como poderíamos utilizá-lo. Se tivéssemos, por exemplo, uma planilha com notas de alunos, poderíamos ter uma função que nos retornasse a quantidade de alunos acima da média ou abaixo da média. Aqui, com esse exemplo, podemos calcular o número de pessoas em uma categoria, por exemplo, na categoria aluno ou na categoria professor. Vamos ver como seria. Inicio a declaração da função com o sinal igual, conte.c, abre parênteses, intervalo. Qual é o meu intervalo? Célula C2 até a célula C6. Então, eu seleciono o intervalo, ponto e vírgula, o critério. Qual o critério?
A contagem deve ser feita sempre que encontrar o padrão aluno. Fecha parênteses. Então, eu fiquei conte C, o intervalo C2 a C6, e essa contagem é para ser feita sempre que eu encontrar o padrão aluno. Enter. O que aconteceu? Nesse nosso exemplo, a contagem foi 3, porque existem 3 pessoas na categoria aluno. Se eu trocar aqui pela categoria professor, então a contagem agora passa a ser 2. Bom, esse é um exemplo de contagem, mas tanto a função soma quanto essas de contagem possuem variações. Se vocês verificarem lá nas funções matemáticas, verão que existe também outras opções. Por exemplo, contar vazio, né, que conta as células em branco em um determinado intervalo. A função soma também pode ser personalizada. Nós temos a função soma C, né, que ela totaliza os argumentos que obedecem a determinadas condições. Eu passo um intervalo, critério, né, e um intervalo de soma. Ou seja, eu vou fazer uma soma em função também de critérios, não vou somar todo mundo. Certo? Fora outras funções aqui que vocês podem usar de acordo com o trabalho de vocês, temos aqui logaritmo, funções fatorial, exponencial, diversas funções matemáticas estão aqui à nossa disposição.